No ensino médio brasileiro, o estudo da literatura se organiza em eixos históricos, que permitem compreender a formação e a transformação das expressões literárias ao longo do tempo, começando pela literatura antiga formativa, que reúne as primeiras manifestações literárias das civilizações antigas. Nesse eixo, o estudante entra em contato com obras fundadoras, como as epopeias da Mesopotâmia e da Grécia, além de textos religiosos e mitológicos que estruturaram imaginários coletivos. Essas produções apresentam forte relação com a oralidade, com o sagrado e com a explicação do mundo, estabelecendo modelos narrativos e simbólicos que influenciariam toda a tradição literária posterior. A literatura europeia formativa corresponde ao desenvolvimento das tradições literárias na Europa medieval e renascentista, período em que se consolidam gêneros, estilos e línguas vernáculas. Nesse eixo, estudam-se as produções ligadas ao teocentrismo medieval, como as hagiografias e a poesia trovadoresca, bem como as transformações do Renascimento, que introduzem o antropocentrismo, a valorização da razão e o resgate da cultura clássica. A literatura passa a refletir novas visões de mundo, articulando tradição e renovação estética. A literatura colonial brasileira marca o início da produção literária no território brasileiro, profundamente vinculada ao contexto da colonização portuguesa. Nesse eixo, o estudante analisa o quinhentismo, com textos de caráter informativo e catequético, e o barroco, que expressa tensões entre valores religiosos e mundanos. Também se estuda o arcadismo, que introduz ideais de simplicidade, racionalidade e retorno à natureza, já em diálogo com transformações luministas e com os primeiros sinais de uma identidade local. O romantismo representa um momento de afirmação nacional e de valorização da subjetividade, surgindo no Brasil no século XIX, em consonância com a independência política. Nesse eixo, destacam-se a exaltação do sentimento, do individualismo e da natureza, bem como a construção de uma identidade nacional, frequentemente idealizada, especialmente na figura do indígena. A literatura torna-se um espaço de expressão das emoções e de afirmação cultural. O realismo e o naturalismo introduzem uma ruptura com a idealização romântica, propondo uma abordagem mais objetiva e crítica da realidade. Nesse eixo, o estudante analisa a observação minuciosa do comportamento humano e das relações sociais, com ênfase em temas como hipocrisia social, determinismo e influência do meio. O naturalismo, em particular, radicaliza essa perspectiva ao aplicar princípios científicos à análise dos indivíduos, enfatizando aspectos biológicos e sociais. O parnasianismo e o simbolismo representam respostas distintas a esse contexto. O parnasianismo valoriza a forma, a objetividade e o rigor estético, defendendo a arte pela arte e o aprimoramento técnico da linguagem poética. Já o simbolismo privilegia a subjetividade, a musicalidade e o uso de imagens sugestivas, explorando dimensões mais profundas e sensoriais da experiência humana, muitas vezes associadas ao mistério e à espiritualidade. O modernismo, por sua vez, marca uma ruptura decisiva com as tradições anteriores, especialmente a partir do início do século XX. Nesse eixo, o estudante compreende o movimento como uma busca por inovação estética, liberdade formal e construção de uma identidade cultural brasileira mais autêntica e crítica. O modernismo incorpora experimentação linguística, valorização do cotidiano e questionamento das convenções artísticas, refletindo as transformações sociais e culturais do período. Por fim, o pós-modernismo e as novas tendências abrangem as produções mais recentes, caracterizadas pela diversidade de estilos, pela fragmentação e pela pluralidade de vozes. Nesse eixo, a literatura dialoga com diferentes linguagens e mídias, explorando temas contemporâneos como identidade, memória, globalização e tecnologia. A rigidez de movimentos anteriores dá lugar a uma maior liberdade criativa, em que múltiplas perspectivas coexistem, refletindo a complexidade do mundo atual. No ensino médio brasileiro, a disciplina de língua portuguesa se organiza em eixos, que articulam o uso, a reflexão e a análise da linguagem, tendo como núcleo central o desenvolvimento da competência comunicativa, começando pelo eixo da leitura e interpretação de textos.
Nesse campo, o estudante aprende a compreender textos de diferentes gêneros e naturezas, identificando ideias principais, inferências, pressupostos e estratégias argumentativas. A leitura não se limita à decodificação, mas envolve a construção de sentido a partir do contexto, do repertório cultural e das intenções do autor, permitindo uma postura crítica diante das informações. O eixo da produção textual desenvolve a capacidade de expressar ideias de forma clara, coesa e adequada a diferentes situações comunicativas. Nesse âmbito, o estudante aprende a produzir textos de diversos gêneros, com destaque para o dissertativo argumentativo, exigido em exames como o Enem, além de narrativas, descrições e textos expositivos. São trabalhados aspectos como organização de ideias, progressão temática, uso de argumentos consistentes e adequação ao público e ao objetivo do texto, consolidando a escrita como prática social. A gramática e a análise linguística constituem outro eixo fundamental, voltado para a compreensão do funcionamento da língua. Nesse campo, estudam-se os níveis da linguagem, incluindo fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, não apenas como regras normativas, mas como ferramentas para compreender e aprimorar o uso da língua em diferentes contextos. A análise linguística permite perceber variações, usos e efeitos de sentido, integrando a gramática à prática real da comunicação. O eixo dos gêneros textuais e discursivos amplia a compreensão da linguagem como prática social, analisando os diferentes tipos de textos que circulam na sociedade, como notícias, artigos de opinião, propagandas, textos científicos e digitais. O estudante aprende a reconhecer as características estruturais e funcionais desses gêneros, compreendendo suas finalidades, seus contextos de produção e seus modos de circulação, o que contribui para uma leitura e produção mais consciente e eficaz. Por fim, o eixo da variação linguística e das práticas de linguagem aborda a diversidade da língua em seus usos sociais, culturais e regionais. Nesse campo, o estudante compreende que a língua não é homogênea, mas apresenta variações de acordo com fatores históricos, sociais e situacionais. São discutidas questões como preconceito linguístico, registros formais e informais e adequação da linguagem aos diferentes contextos, promovendo uma visão mais ampla e inclusiva da língua como instrumento de interação social.